Paz seja convosco, amém? Sou o pastor Marivon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre na sua casa através desta mensagem e te abençoe poderosamente, você, sua casa e toda a sua família. O texto sagrado de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esse texto sagrado lembra-nos o testemunho de um pseudo-irmão João, que antes de entregar a vida dele para Jesus Cristo, tinha uma amante. E diz essa história que quando a amante viu este homem novamente, agora já crente, já um cristão, ela não o reconheceu e disse: aonde está o João que é meu amante? E o João disse para ela: aquele João que era seu amante morreu. Você que lê sempre as Sagradas Escrituras, você é habitual que você já tenha tido algum contato com um texto desse tipo. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus Cristo ensina para Nicodemos que para herdar a vida eterna seria necessário nascer de novo. Nicodemos ficou confuso, sem entender o que Jesus estava dizendo, e respondeu: como um homem na minha idade pode voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, mais um texto que nos confronta e nos ensina a respeito dessa nova vida com Deus. Quando a palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram, o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo. Esses textos nos mostram que ainda aqui na terra é necessário que o homem ou a mulher que entregou a vida para Jesus Cristo morra para o pecado. Vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus e você vai entender os preceitos, os princípios que o Espírito Santo de Deus adota ao instruir Paulo a escrever dessa maneira a carta aos Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 6, agora a partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Muito necessário você compreender que quando você entregou a sua vida para Jesus, você crucificou a sua vida de pecador. Você pediu a Deus para que aquele velho homem que vivia no pecado morresse. Quando compreendemos tais coisas, passamos a viver em novidade de vida, entendendo que as coisas velhas já passaram e que Deus tem algo novo e maravilhoso para todos nós. E continuamos lendo as Sagradas Escrituras desse texto tão maravilhoso de Romanos capítulo 6. E somos ricamente abençoados com a palavra de Deus nos dando direção. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Compreenda que coisas muito importantes quando você decide viver em santidade para Deus. Você acabou de ouvir no texto sagrado afirmações muito, mas muito importantes. Morreu para o pecado e agora vive para Deus. A morte para o pecado simboliza vida para Deus. E o contrário disso, se vive para o pecado, está morto para Deus. E não foi com esse intuito que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós para termos fé nessa obra redentora da graça de Cristo. E ainda esse corpo nosso mortal e corruptível, tem como a gente administrar o nosso viver aqui na terra ainda de maneira diferente. Não deixando mais o nosso corpo como um instrumento para o pecado, mas muda-se a figura. O nosso corpo agora é instrumento de justiça para Deus. Pense nisso e tome posse de cada uma dessas promessas do Senhor, porque Ele mesmo diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, tendo fé em Jesus, você vai receber do Espírito Santo de Deus, mesmo sem você merecer. Você
você vai receber a vida eterna. Mesmo sem você merecer, você vai receber justificação através de Jesus. Mesmo sem você merecer, você vai receber santidade vinda do Senhor. Mesmo sem você merecer, você receberá força para lutar contra o pecado todos os dias da sua vida. Porque o crente, o cristão, ele não é um religioso. Ele é um cristão, já está falando a palavra, um seguidor de Jesus Cristo. Alguém que vive uma vida diferente em pleno 2020. Creia que o Espírito Santo de Deus, ele pode operar em sua vida tanto o querer, como o poder, como o exercitar, como o acontecer. Tudo vem de Deus. Nós entramos com a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus tão maravilhoso que começou uma boa obra em sua vida. E se você não se desviar, ele vai até o fim. E você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, não fique adiando essa decisão. Faça isso hoje ainda. E você terá todos os seus pecados cancelados, perdoados por Jesus Cristo. É assim que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E você vai receber de Deus a força necessária para se converter, para mudar de direção a sua vida. Em vez de andar na direção do pecado, andar na direção da santidade. Quem não conhece a Jesus Cristo vive pecando e sofre muito com isso e vai colher o salário do pecado, que é a morte, Romanos capítulo 6. Mas os que preferem mortificar sua carne e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, vai viver uma vida de paz e de alegria vinda dos céus, pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, não queremos mais viver no pecado, Senhor. Nós queremos viver para Ti, Deus. Queremos viver uma vida de santidade. Não queremos ser influenciados nem por pessoas e nem por entidades que nos afastem de Ti, meu Deus. Mas queremos viver influenciado pela Tua palavra. Meu Deus, queremos ter uma vida de ampla comunhão com pessoas que também têm a mesma fé que nós e vamos ajudar uns aos outros, lendo textos sagrados, cantando louvores e usando de palavras de honra uns com os outros, como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Não queremos viver da maneira que a maior parte das pessoas vivem, mas queremos sim, meu Deus, sermos usados por Ti para levar a Tua mensagem, essa mensagem poderosa de arrependimento de pecados, de conversão e de um futuro lindo na vida eterna contigo para todo sempre. Assim nós cremos, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Amém.